Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje aqui no Vejam Só, nós vamos entrar num assunto que tem uma discussão antiga e que perdura durante o tempo e se faz muito atual também. A gente quer falar sobre essa relação que parece ser muito contraditória entre a ciência e a religião e a Bíblia, de maneira mais específica. Afinal de contas, crescem, na verdade, as teorias, os pensamentos, as ideias combatendo o texto sagrado. E o que a gente quer responder hoje é: a Bíblia pode ser considerada um livro científico? Existe ciência nela? Ou ela é só um registro histórico? Como é que isso funciona? Como é que a gente pode tirar da Bíblia ciência? E se isso é possível, por que o campo científico não dá valor a essas informações? Por que na academia ninguém fala sobre isso? Muito pelo contrário, outras teorias mais combativas são sempre prioridade, em alguns casos exclusivistas também, né? A gente vai poder conversar bastante sobre isso na edição de hoje do Vejam Só, que está apenas começando. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Olha, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e principalmente juntos possamos aprender sobre os mais variados aspectos das visões teológicas. E hoje, de maneira mais específica, aprendendo também sobre ciência, que olha, é um assunto muito delicado, seja pelo interesse das pessoas, seja também por essa relação que a gente já apontou, que é realmente difícil entre a Bíblia e a ciência. Daqui a pouquinho eu vou colocar a enquete no ar para você responder também, mas agora eu quero apresentar o nosso convidado, e é com muita alegria que o Vejam Só recebe mais uma vez, ele que é um amigo aqui do programa, sempre nos atende muito gentilmente, o professor Marcos Eberlin, que é uma referência brasileira, obviamente, e, quiçá, mundial, quando a gente fala da teoria do design inteligente. Professor Marcos, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Zeca, é um privilégio mais uma vez estar aqui no Vejam Só, esse programa fantástico de debates, já estive aqui em outros debates. É muito bom a gente ter essa referência no Brasil, um palco de debates filosóficos, teológicos, científicos. A gente constrói o nosso entendimento com essas três bases. Então é um privilégio muito grande estar falando com os seus ouvintes, né, os telespectadores do Vejam Só, mais uma vez. E agora sobre esse livro fantástico, a Palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, vai ser muito interessante, principalmente por esse aspecto. Professor, eu vou mostrar aqui um material que o amigo trouxe aqui pra gente, e eu queria que você falasse um pouquinho desse livro aqui, por favor. Zeca, esse livro foi um projeto de vários anos. Eu fiquei escrevendo por 8 anos. E eu tinha ali um site na internet que chamava Fomos Planejados, colocava o capítulo, abria para discussões, as pessoas comentavam. E durante esses 8 anos eu fui depurando o livro, os assuntos. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil, né, Zeca? Nós somos mackenzistas, né? Uma vez mackenzista, sempre mackenzista, sem dúvida. E aí fui convidado pela editora Mackenzie a finalmente publicar o livro. E o livro tem sido um grande sucesso, a gente já vendeu milhares de cópias, estamos preparando a 6ª edição, revisada, atualizada. Legal. E esse livro é um compêndio das evidências mais recentes que mostram que fomos feitos planejados, fomos feitos prontos, alguém nos planejou, o universo e a vida. E muitas verdades que esse livro contém batem também com as verdades desse livro preto aqui, né? Sim. Capa preta, que a gente conhece tanto. E então realmente tem sido um privilégio a gente, através desse livro, divulgar essas verdades. Depois a gente vai, inclusive, poder aprofundar mais, inclusive, a participação da Universidade Mackenzie nesse trabalho, do espaço e tudo mais. Mas, professor, me chamou a atenção aqui que logo na capa do livro, né, naquela informação adicional ao título, aparece aqui, ó, a maior descoberta científica de todos os tempos. A gente está falando de uma questão muito inovadora mesmo, que ninguém nunca tinha pensado e
parado para analisar cientificamente falando? Zeca, a gente sempre acha que a ciência mostra que não existe Deus. A ciência matou Deus. Sim. E que cientista bom é cientista ateu. E que a ciência desqualifica a Bíblia, desqualifica essas verdades. Mas isso realmente é um mito, é falacioso. Nós estamos afogados e atolados de evidências de que realmente um ser de extrema inteligência, poder, sabedoria, fez o universo e fez a vida. E o pior, a gente descobriu isso ainda mais claramente pela ciência. Romanos, Paulo fala isso em Romanos, né, Zeca? Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se veem claramente, né? Foi o adjetivo aí, o advérbio, né, que ele usou, claramente no universo, nas coisas que foram criadas no universo e na vida. E nós, pelo exercício da ciência, a cada dia, a cada novo dado, novo espectro, nova descoberta, ficamos ainda mais indesculpáveis. Há um Deus que fez todas as coisas. E essa é a maior descoberta científica de todos os tempos. Sem dúvida. Qual pergunta maior a ciência poderia responder se não essa? Há ou não há um Deus? E a ciência nos mostra claramente hoje, né? Apesar dos ateus, dos naturalistas tentarem negar, há um Deus. O Stephen Meyer acaba de lançar um livro pelo Discovery Institute nos Estados Unidos, que nós somos associados. Legal. O retorno da hipótese Deus. A hipótese Deus era o grande alicerce no início da ciência. Com Darwin, a gente se afastou dessa hipótese, mas essa hipótese retornou forte, firme e vitoriosa na ciência. Muito bacana, interessantíssimo o tema. Vale muito a pena a gente poder conversar bastante sobre isso. Vamos assistir a matéria que vai dar aí o pontapé inicial na nossa conversa. Na sequência, a gente já volta com outras perguntas para o professor Marcos. Vejam só. Muitos dos que rejeitam a fé cristã fazem isso porque acreditam que a Bíblia contradiz a ciência. Mas se existe conflito e contradição reais, depende de como se define a Bíblia e a ciência. Se a Bíblia é definida como um livro de contos de fadas e superstições, e a ciência é definida como fatos comprovados, bem, obviamente vamos ter conflito e os dois serão incompatíveis como fontes de verdade. Se a Bíblia é entendida como a palavra de Deus e a ciência é entendida como uma metodologia necessariamente materialista que exclui a própria possibilidade de Deus, então sim, haverá um conflito. Muitos estudiosos, entretanto, afirmam que essas não são as melhores definições iniciais e que, se pensarmos mais cuidadosamente sobre a Bíblia e a ciência, veremos que elas não estão necessariamente em conflito. Ciência e escritura são completamente compatíveis, desde que se entenda que a ciência é o estudo cuidadoso das obras de criação de Deus. A ciência corre o risco de ser incompatível com a escritura apenas quando as filosofias metafísicas, naturalistas e materialistas são importadas para a definição de ciência. O conflito que parece existir hoje é em grande parte devido a tais suposições filosóficas por parte de muitos incrédulos. Ironicamente, essas suposições filosóficas não podem ser provadas por meio de qualquer observação empírica. Em alguns momentos, fica evidente que a falta de diálogo entre as partes acaba gerando muito conflito, um querendo desmerecer o outro. Bom, vamos hoje entrevistar um cientista muito reconhecido e que poderá explicar muito melhor essa relação. Fique ligado, nosso papo com o Dr. Marcos Eberlin está apenas começando. Exatamente, estamos só começando o nosso bate-papo. Professor Marcos, a primeira pergunta que eu quero que o irmão responda para a gente é exatamente essa pergunta tema do programa, né, que a gente lançou aí, né, essa bomba. A gente pode considerar a Bíblia um livro científico? Olha, Zeca, essa pergunta foi muito bem formulada, porque deixou né, as pessoas meio em dúvida. Será que a Bíblia é um livro científico, um livro de ciência? A resposta é sim e não. Acho que quem respondeu sim acertou, quem respondeu não acertou também. Porque assim, olha, se você acha que a Bíblia é um livro que pretende ensinar ciência, não. Mas se você acha que essa pergunta está te questionando, será que tem ciência na Bíblia?
A resposta é sim, sim, claro que tem. Então, a Bíblia não foi escrita com a intenção de ensinar ciência. Ela não é um livro de biologia, é um livro de química, é um livro de cosmologia, mas ela contém muitas e muitas e muitas verdades científicas. Ela está repleta, afogada e atolada em verdades científicas. E é incrível também, Zeca, que a gente vê ao longo da história, você vai analisando ao longo da história, e a gente verifica que ocorreram vários conflitos. Então, por exemplo, a Bíblia dizia que as estrelas eram incontáveis. A gente vai falar algumas depois, né, dessas verdades. E os cientistas contaram as estrelas. Aí falaram, tá vendo? A Bíblia é um livro de mitologia, alegoria e tudo mais. E esse conflito, o tempo passou, dado após dado, espectro após espectro, descoberta após descoberta. Qual foi a verdade que foi revelada pela ciência? As estrelas são realmente incontáveis. Então, sempre, gente, sempre quando houve um conflito entre uma verdade científica levantada pelo homem e uma verdade científica revelada pela palavra de Deus, quem ganhou essa disputa, Zeca? Sempre a palavra de Deus. Ela ganha sempre, não é? Ela assim, é imbatível. Ela não só contém verdades científicas, mas ela antecipou verdades científicas. E ela estabeleceu verdades científicas antes que os homens pudessem estabelecê-las. E quando os homens estabeleceram uma pseudo-verdade científica antes da Bíblia e tentaram dizer, olha, a Bíblia estava errada, o tempo passou e a gente descobriu que a Bíblia está certa. Então, quem respondeu sim, acertou. Quem respondeu não, acertou também, tá bom? Ninguém errou, muito bacana. Inclusive, coloca no ar aí a nossa enquete, que está lá disponível no nosso perfil do Instagram, o @programa Vejam Só. Entra lá e você vai localizar a enquete e na postagem seguinte você vai ter a oportunidade de justificar a sua escolha. Essas justificativas a gente vai pegar algumas e colocar aqui durante o nosso bate-papo também, tá bom? A pergunta que a gente quer que você responda tá aí, ó. A Bíblia pode ser considerada um livro científico? E aí você tem duas opções, sim e não, tá? Vote, participe, pode ser classificado, né? Boa, classificado. E aí você escolhe uma dessas opções, tá bom? Fique à vontade lá para participar. No final do bate-papo a gente coloca também um resultado parcial da enquete. Professor Marcos, você disse agora que a Bíblia ela não tem a pretensão de ensinar ciência, e eu imagino que ela não possa ser apontada como fonte científica também. E eu não sei se é exatamente por conta disso, e eu fico com a impressão, totalmente leiga da minha parte, o professor vai poder aprofundar isso, de que a maioria dos argumentos contrários, eles estão recheados de preconceitos e não necessariamente de embasamento científico. Zeca, sem dúvida. Olha, inclusive sobre essa questão, né, foi levantada essa pergunta que está na enquete aí, porque há uma corrente entre nós hoje, inclusive, entre os cristãos evangélicos, que diz o seguinte, não, a Bíblia não tem ciência. A Gênesis não é fato, é alegoria. Gênesis não quer descrever como que o universo foi formado, como Deus criou o homem e tudo mais. É uma história que foi contada para que as pessoas entendessem mais ou menos qual era o plano de Deus. A Bíblia tem verdades religiosas, filosóficas, mas é desprovida de verdades científicas. E que verdades científicas nós encontraríamos na ciência naturalista. Então, tentam tirar a autoridade científica da Bíblia e transferir essa autoridade científica para a ciência naturalista. E esse é um grande perigo e uma grande inverdade, porque, como eu falei, a ciência naturalista é ótima, eu sou cientista, eu labuto na ciência há um certo tempo, ela tem feito grandes descobertas, mas a ciência naturalista, quando ela se contrapõe à ciência da Bíblia, a gente viu sempre que a ciência da Bíblia ganhou. E que as verdades científicas relatadas em toda a Bíblia, mas principalmente em Gênesis 1 e 3, são fatos, não são boatos, não são alegorias. As indicações que a Bíblia traz de como o universo, como a vida foram criados, hoje têm sido corroboradas pela ciência. E a ciência tem mostrado que de fato, a gente tem um livro com autoridade,
com autoridade no que ele diz. Então, do que se pode verificar, nós temos verificado através da ciência que essa palavra, esse livro, é perfeito, ele é correto, ele é exato. Então, se ele é perfeito, correto, exato, no que se pode verificar, no que não se pode verificar, né? Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Será que Deus estava lá? Se realmente criou? A gente pode ter certeza, né? Pode ter confiança, vamos dizer, confiança é a melhor palavra. Legal. Confiança racional de que aquilo lá é verdade também. Então, as verdades científicas que a Bíblia apresenta, elas são extremamente importantes porque nos permitem confiar em todo o conteúdo, não só nessas verdades que estão distribuídas, mas outras verdades que a gente não pode, pela ciência, porque a ciência é limitada, não é, Zeca? Sim. Provar pela ciência. Então, quando a Bíblia fala assim, que haverá, nós teremos novos céus e nova terra, que Cristo voltará, não é? Que há um mundo espiritual que a ciência não tem acesso, quando a gente vê que as verdades científicas são realmente verdadeiras e extremamente precisas, exatas, a gente pode confiar, né, de que as outras verdades não verificáveis pela ciência que a Bíblia contém são dignas de toda a confiança. Sim, eu acho que fica evidente, né, professor, que e a própria teologia às vezes sofre com essa questão, que o pessoal acha que é um estudo de Deus, né, do próprio Deus. E não dá para a gente mensurar isso nem filosoficamente, nem nada, é completamente fora do nosso entendimento. Mas daí o pessoal acha que nós vamos conseguir colocar Deus ali em alguns padrões, inclusive científicos, para poder explicar. E aí, professor, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da entrada do design inteligente nesse circuito, pelo seguinte: o professor é reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Só para dar um destaque, em 2016, o Dr. Marcos recebeu a medalha Thomson, que é uma grande referência no mundo científico. Se eu não estou enganado, foi o primeiro cientista fora do eixo Europa, Estados Unidos, Japão, que foi condecorado com essa medalha. Todo esse reconhecimento, professor, que você tem, ajuda a entrada dessa teoria do design inteligente ou não consegue romper essa barreira do preconceito? Não, Zeca, a gente, como eu falei, né, já mencionei aqui, as pessoas em casa e acho que o público em geral tem essa ideia de que cientista bom é cientista ateu. E que todo mundo que defende as verdades científicas da Bíblia, a autoridade científica da Bíblia, seriam desqualificados cientificamente, não é? Não tem doutorado, não tem mestrado, a gente ouve muito isso, né? Sim. Como se o título de doutor, né, fosse um selo de autoridade do que a pessoa fala. Não é, mas é bom a gente mostrar que, na realidade, cientista bom não é cientista ateu, não é, Zeca? Porque ganhadores de prêmio Nobel, qual é a porcentagem de ganhadores de prêmio Nobel de ateus? O que você acha? Você tem esse número? Eu não tenho, mas eu imagino que de ateu professo poucos. Olha, 90%, gente, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, Zeca e todos que estão nos ouvindo, eram ou são pessoas que creem em Deus. Só 10% dos ganhadores de prêmio Nobel ateus. Então, nós temos na ciência, desde o início, a ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus, a ciência nasceu com a percepção que fomos criados à sua imagem e semelhança, portanto, nós tínhamos a mente de Deus e, portanto, entenderíamos a sua criação. Os grandes cientistas, Planck, Pasteur, Boyle, Pascal, Schrödinger, Maxwell, o maior de todos, o Pasteur, né, que foi o que descobriu, né, a parte de homoquiralidade, vacinas e todos os seus trabalhos levaram. É um homem que declarava claramente que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Sim. Então, a academia está repleta de grandes homens cientistas que declaram abertamente a sua
não crença em Deus. Eu digo que eu não creio em Deus, eu tenho certeza absoluta que ele existe, pelas evidências que eu tenho. Então, todos esses prêmios que você mencionou, essas condecorações, e que, pela misericórdia de Deus, eu tenho obtido, acho que são importantes em mostrar que a boa ciência, os cientistas, né? Os cientistas de renome pelo mundo, a gente tem vários e vários. O James Tour, nos Estados Unidos, é um dos maiores cientistas da atualidade. Os seus indicadores assim são top, top, top. Legal. Você entra na internet, você vai lá, põe James Tour, T-O-U-R. Você vai ver ele declarando claramente, pelo exercício da minha profissão, eu vejo Deus ali nas minhas moléculas. Que legal. Então, a autoridade, se você quiser encontrar autoridade em quem fala em títulos, em realizações científicas, você vai encontrar vários, não só eu, mas vários outros, que têm esses títulos, que têm essa autoridade científica, declarando hoje claramente de que há um Deus que fez todas as coisas. Que legal, isso é fundamental. E professor Marcos, até para a gente preparar o terreno aí, para a gente entrar de cabeça nessa história do livro, da Bíblia, com ciência, eu quero entender dois aspectos. Primeiro, a academia, as faculdades, né? A própria ciência e a influência que ela tem. Porque eu fico com a impressão, assim, a gente não pode falar de nenhuma outra teoria, só da teoria da evolução. Não pode falar, não existe, não tem, não vale, não tem livro, nenhum livro que falando sobre isso. O quanto que essa barreira ainda precisa ser rompida para que esse conhecimento, né, chegue em larga escala, principalmente nas nossas escolas. Zeca, a gente nasceu na ciência com a percepção de que... A ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. Deus é o grande fundamento da ciência. Há um Deus que governa o seu universo com leis imutáveis. É por isso que vale a pena fazer ciência. Mas em 1859, infelizmente para a ciência, um homem escreveu um livro, Charles Darwin, A Origem das Espécies, que da origem das espécies nada fala. E esse livro chegou numa época em que o positivismo, o iluminismo estavam muito fortes. E a ciência, infelizmente, se desviou do seu bom caminho, o caminho dos seus pioneiros, e adotou a evolução como seu grande paradigma. Virou um dogma. É o mantra sagrado da ciência hoje. Evoluímos, natural e sucessivamente, gradual e sucessivamente. Somos amebas evoluídas, né? Eu e você, né, Zeca? E todos que estão nos ouvindo. E isso é mais lei do que a lei da gravidade. E a ciência começou a anunciar ao mundo que isso já estava estabelecido. Ponto final, acabou. E o que acontece? Dado após dado, espectro após espectro, passados 150 anos, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que os pioneiros estavam certos. Os grandes pioneiros da ciência, Boyle, o pai da química, Pascal, Schrödinger, Pasteur, eles estavam certos. E agora a gente tem que voltar atrás. O cientista tem que chegar perante o público, encarar uma câmera como estou fazendo agora e falar, gente, desculpa, erramos. E o erro foi muito grande. A gente anunciou ao mundo, não é? Que não, aquela hipótese estava errada, a gente já é mais lei do que a lei da gravidade. Darwin foi o homem que teve a maior ideia de todos os tempos. E agora a gente vai ter que chegar aqui humildemente, reconhecer que erramos. E cientista não gosta de reconhecer que errou, não é? Cientista não gosta de ser humilde, né? Normalmente ele é um pouco arrogante, né? Um pouco soberbo. Então essa soberba da ciência é que está impedindo hoje da gente reconhecer que fizemos um grande erro. E que está agora na academia, no ensino, ainda mantendo, não é, sobre a força de um decreto científico, a evolução como sua única opção. A gente pode optar, o professor chega na sala de aula, né, Zeca, e fala assim, olha, vocês podem optar por qualquer teoria para a origem do universo e da vida, desde que seja a teoria da evolução. Sim. Você tem várias opções, desde que seja a teoria da evolução. Mas a ciência demora, às vezes, para... Thomas Kuhn já disse isso, né? Para mudar os seus paradigmas. Mas a força dos dados, que é o grande chefe... Os dados são... o grande chefe da ciência são os dados científicos. E a força desses dados está nos impelindo a reconhecer o erro
E os cientistas terão que fazer isso, isso já está em curso. A teoria do design inteligente cresce no mundo inteiro, a gente tem cada vez mais e mais adeptos. Os cientistas estão reconhecendo que erraram e que os pioneiros estavam certos. Os pioneiros eram defensores do design inteligente, Zeca. E a teoria do design inteligente nada mais é do que uma volta às nossas origens. A boa e velha percepção de que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência e que Gênesis 1 e 2, né, nesse livro aqui, declara desde o início. A gente já sabia pela Bíblia, né? Precisava só, para alguns, né, dessa confirmação que tem chegado, como o professor colocou. Professora, eu quero ir para outra ponta dessa conversa, que é a igreja. O irmão já falou aqui, vários cientistas, desde o início, sempre professaram a sua fé, sempre acreditaram. Mas a gente vem de um tempo onde a própria igreja rejeitou a ciência. Não. Inclusive, quando os jovens iam lá, eu quero ser... Não vai. Não vai mexer com essas coisas, que não vai dar certo para você. A própria igreja colocou essa barreira. O quanto que isso é problemático? Já que... essa questão de influenciar da cosmovisão cristã, ela deveria permear todas as áreas da nossa sociedade. Mas parece que a própria igreja preferiu sair da ciência. É problemático porque Deus é o autor e consumador da ciência. As grandes universidades do mundo foram criadas por homens que criam em Deus. A reforma, né? A gente vê toda esse movimento de criação de novas universidades. A ciência é um empreendimento de Deus, da igreja cristã, inclusive. E a gente abandonou o que era nosso. Mas estamos voltando, Zeca, estamos voltando. Acho que Deus está reivindicando o que a Ele pertence, a ciência. Deus é o autor e consumador da ciência. Então, pastores, incentivem os seus jovens a serem cientistas, a descobrirem, através da ciência, um pouco mais de como Deus fez, da grandiosidade, da majestade de Deus. Agora, tem uma outra vertente nas igrejas que diz o seguinte, então é o seguinte, a Bíblia é alegoria, a ciência naturalista é verdade absoluta, e a gente tem que se render a isso. E temos que fazer agora um pacto com Darwin. Deus é amigo de Darwin, Darwin está certo, e a gente tem que esquecer que a Bíblia tem verdades científicas, e vamos continuar a nossa vida agora com casamento com a ciência naturalista. Deus guiou a evolução, e o evolucionismo teísta tem entrado também nas nossas igrejas e nos induzido a fazer um pacto com a ciência naturalista. Então, não sei o que é pior, viu, Zeca? Se falar assim, olha, a ciência é nossa inimiga, ou se é assim, a ciência naturalista, equivocada, errada, falaciosa, é a nossa amiga? Não, a gente tem que defender o design inteligente, aquela velha e boa percepção dos pais da ciência, que a ciência naturalista faliu, errou, e que a ciência dos pais da ciência que está certa, defendendo o design inteligente. Então, jovens, entrem nas universidades defendendo a racionalidade da sua fé, de que um Deus soberano, poderoso, onisciente, onipresente e onipotente fez o universo, fez a vida e os fez prontos, não lento, devagar e sucessivamente, né? O Deus do devagarinho, né, Zé? Exatamente. Inclusive, professor Marcos, aqui no Vejam Só mesmo, o amigo já trouxe alguns exemplos desses dados científicos que comprovam uma mente inteligente por trás de toda a criação. Eu lembro, assim, de cabeça aqui rapidamente, do ovo, dos raios solares, da fecundação do óvulo. Se eu não estou enganado, também falou da mariposa, talvez me fuja aqui. Mas da libélula. Da libélula, isso. Libélula, isso. Tem mais algum que a gente pode falar aqui, professor? Zeca, a gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas, né? Eu trouxe uma listinha aqui, Pronto. Uma listinha aqui, gente, só para eu não esquecer. Eu tenho uma palestra no Consciência Cristã, eu pus no meu canal no YouTube também, a Autoridade Científica da Bíblia, se você quiser assistir. E, olha, tem N evidências. Olha, por exemplo, Zeca, a Bíblia diz que Deus chegou, né, e disse: haja luz e houve luz, haja vida e houve vida.
no quarto dia, ele criou as estrelas, criou o universo. E a gente vê ali que é um dia literal, 24 horas. Então, ele criou o universo pronto. Aí você vai na ciência e eles falam, não, uma grande explosão. Não, o Big Bang, né? Uma explosão, entre aspas. Os físicos não gostam muito do termo explosão, mas liberação de matéria, né? Sobre alta pressão e temperatura, deve ter feito um barulho tremendo, né? Parecido com uma explosão. Liberou uma nuvem gasosa que, ao longo de milhões e milhões de anos, foi se organizando em estrelas, galáxias e tudo mais, planetas, né? Até que chegar nesse universo que nós temos aqui. Mas, com o Hubble, esse telescópio, Zeca, a gente mirou num ponto escuro do universo e encontramos uma luz que, teoricamente, teria chegado nesse planeta de 13,4 bilhões de anos atrás. Uma imagem. Eu falo que a gente tem a foto. E o que a gente viu nessa foto? Uma galáxia pronta, extremamente bem estruturada, com os elementos mais pesados, com água e tudo mais. 13,4 bilhões de anos, o universo se acredita que teria 13,7. Então o universo seria extremamente jovem, um bebezinho naquela época, não devia nem ter estrelas. Mas a gente viu que o universo está pronto, uma galáxia pronta. Então é uma prova científica da verdade bíblica, que em Gênesis 1 e 2 diz que Deus chamou à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. E disse, haja galáxias e bum, houve galáxias. Então o que acontece? Nós temos a foto, a gente tirou a foto dessa galáxia, 13,4 bilhões de anos, ela está prontinha. O Adalto Lourenço tem uma palestra muito interessante sobre isso. No segundo TDI Brasil, você pode procurar no YouTube, você vai encontrar. E mais evidências hoje que o universo foi feito pronto. Então, há uma constatação incrível, né, de uma grande verdade bíblica que a própria ciência hoje revela. Essa história de lenta, gradual e sucessivamente, que devagarinho, né, todas as coisas iriam se arrumando. A gente tem um planeta Terra, Zeca, com mais de 1.200 condições únicas que só esse planeta Terra tem. Aí Carl Sagan, né, que é o grande ídolo do naturalismo, disse assim, olha, o planeta Terra é um ponto pálido, azul, insignificante, perdido na imensidão do universo. E como o planeta Terra, deve existir milhões e milhões de outros planetas. Isso é verdade? Mentira! O planeta Terra é único, 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem. A gente vai na Bíblia e fala assim, o universo é o meu trono, Deus fala, e a Terra é onde eu descanso os meus pés. Então, um local extremamente importante, a Terra, são descobertas e mais descobertas que nós temos na ciência que corroboram que, por design inteligente, o universo e a vida foram feitos prontos. Professor, tem muita gente que com a leitura da teoria do design inteligente, eles acabam indo para um lado, quando fala dessa mente que planejou, extraterrestres, forças que vieram de outros lugares. E antes da gente ir para o intervalo, eu queria que o amigo falasse um pouquinho sobre isso aí para a gente. Da onde que nascem essas questões aí? Zeca, eu sempre lembro de um versículo bíblico que diz que nós somos a noiva de Cristo. E a noiva é só uma, né? E isso parece que é verdade. A gente prospectou o universo. Uma outra verdade bíblica, parece que somos únicos. A Bíblia diz isso. Carl Sagan disse que deveríamos encontrar milhões e milhões de outras civilizações por esse universo. Olha só, maldito homem que confia no homem. E vai atrás dessas teorias de homens. Carl Sagan disse isso. Mas a gente já prospectou o universo por dezenas e dezenas de anos, com os nossos telescópios e tudo mais. Se existissem milhões e milhões de civilizações, a probabilidade nos diz que uma dessas civilizações, ou várias delas, seriam muito mais avançadas do que a nossa. E já teriam chegado aqui. Ou pelo menos a gente teria detectado sinais dessas civilizações. Uma estação espacial abandonada, uma nave que estaria se deslocando pelo espaço. Sinais, a gente pôs as nossas antenas lá no programa 7, e a gente descobriu que, na realidade, o universo está completamente vazio de evidências de outras civilizações. Nunca encontramos, e parece que nunca encontraremos. As evidências são todas essas. O planeta Terra é único, e o homem nesse planeta Terra é único também. Outra grande verdade bíblica,
referendada pela ciência. Carl Sagan disse que encontraríamos milhões e milhões de outras civilizações baseadas no naturalismo. Pela Bíblia, uma só, uma terra só, né? É o escabelo dos meus pés, né? Onde eu descanso os meus pés. E somos a noiva de Cristo, a coroa da criação. Tudo batendo exatamente com a boa ciência. Muito bacana. No próximo bloco a gente vai mergulhar aí de cabeça nessa questão da autoridade científica da Bíblia. O professor vai ter a oportunidade de trazer os exemplos. Aqui já deu alguns, né, durante a fala aqui, mas a gente vai poder aprofundar isso daí, tá bom? Antes do intervalo, anota o telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira aqui do programa Vejam Só, e que é um lugar preparado para você que já tem o dom, o talento, já gosta do estudo das Sagradas Escrituras, para você poder aprimorar, poder lapidar esse seu dom, tá bom? Então anote o telefone, código 11, porque a secretaria é aqui em São Paulo, 3115-0819. Anota e em horário comercial você liga para pegar todas as informações, tá bom? Não precisa ligar lá agora, não tem ninguém para te atender. E aí você vai perguntar a unidade mais próxima, os cursos oferecidos, valores e tirar todas as suas dúvidas para ser o próximo aluno da Agrade, tá bom? Eu quero falar também do nosso QR Code, pronto, já apareceu aqui no seu monitor. Aproxima o seu celular e automaticamente você será direcionado lá para o nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, simultaneamente, além de ver e rever todas as nossas entrevistas, inclusive tem outras entrevistas com o professor Marcos lá, com o próprio Adalto Lourenço, tem muito material lá para você pesquisar, pode compartilhar esse conteúdo também, fica à vontade, basta você se inscrever no nosso canal. Além disso, os demais endereços da HIT vão aparecer aí no seu televisor, página do Facebook, perfil do Instagram, curta, siga, e aí você vai ter todas as informações dos nossos bastidores aqui. É muito bacana para você que gosta da nossa programação, tá bom? Vamos para o intervalo rapidinho? Tempo de tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho o programa Vejam Só estará de volta. Intervalo rapidíssimo, nós já estamos de volta com o programa Vejam Só para dar continuidade à nossa entrevista, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria o professor Marcos Eberlin, ele que tem nos ajudado a entender e responder a pergunta se a Bíblia é um livro científico. Por que muita gente não acredita, muita gente discorda? Quais são os fatores que cercam essa questão? E daqui a pouquinho a gente já vai retomar o nosso bate-papo, mas agora, bem rapidinho, eu quero dar aquela moral para você que acompanha e assiste o Vejam Só. Nosso endereço está aí na sua tela, vejamsó@hittv.com.br. Mande a sua foto ou o seu vídeo, tá bom? No vídeo você pode dar uma sugestão de tema para os nossos debates ou responder alguma das nossas perguntas também. Fique à vontade. Não esqueça do corpo do e-mail de mandar seu nome, a cidade e o estado de onde você é. Se alguém tirou a foto ou fez o vídeo, pode colocar o nome que a gente dá aquela moral por aqui também, tá bom? Nós vamos começar o nosso passeio hoje aqui no litoral paulista, na cidade de Santos. E quem vai aparecer na sua tela é o Ricardo e o filho dele, o Isaac. Então ali, ó, ambos acompanhando o Vejam Só também. Deus abençoe essa família querida, obrigado pelo carinho, pela audiência. É uma alegria receber a foto de vocês aqui. A nossa próxima foto vem lá do Maranhão, da cidade de Fortuna. E vai aparecer aí para você o pastor Edilson Campos. Pastor, obrigado, viu? Acompanhando o Vejam Só. Uma alegria receber a sua participação. E não só ali do Maranhão, mas a gente recebe muitas mensagens do norte e nordeste do nosso país. Esses dois que apareceram hoje, aqueles que já mandaram e aqueles que vão mandar nos próximos dias, vão concorrer a um brinde, um sorteio, uma Bíblia de estudo da tradução King James, na sua versão atualizada. Um material de luxo que vale muito a pena você ter na sua biblioteca, você que gosta, tá certo, dessa questão. A gente vai sortear no começo de abril, mas depois eu passo o dia certinho para você, tá bom? Mas enquanto isso, mande a sua foto para você participar e concorrer também a esse brinde. Professor Marcos, a gente até colocou um outro GC aí disponível, perguntando, né, uma dúvida, se é possível
a gente confirmar a autoridade científica da Bíblia. Eu sei que o irmão tem vários exemplos aí, eu acho que a gente pode começar a detalhar alguns deles também. Ah, com certeza, Zeca. Não é só possível, mas é mais que viável. E são N exemplos, N exemplos. A Bíblia não é um livro de ciência, mas contém uma quantidade imensa de verdades científicas. Muitas, como a gente já falou, que foram antecipadas. Sim. E nessa antecipação, por exemplo, você vai lá em Gênesis 40, 15, né? Está escrito assim, aquele debate magnífico, né, entre Deus e Jó. Aí Jó falou, Deus fala assim para Jó, Jó, veja aí esse animal, um animal magnífico. Ele diz o seguinte, olha, cauda como cedro, ossos como tubos de bronze, ossada como barras de ferro. Aí, quando foram traduzir a Bíblia, os cientistas, né, alguém, na hora de traduzir, o tradutor deve ter consultado os cientistas. Fala, gente, que bicho é esse? Que bicho é esse? E tem toda a descrição, né? Deus continua falando sobre o bimote, o leviatã e tudo mais. E os cientistas falaram, não existe, esse bicho não existe, nunca vimos. Aí algumas traduções, aparece lá, rinoceronte. Por que colocaram o rinoceronte? Porque não bate com a descrição, mas colocaram o rinoceronte porque ninguém conhecia aquele animal. Dado após dado, espectro após espectro, o que aconteceu recentemente? Descobrimos ossadas dos dinossauros. E descobrimos dinossauros por todo o planeta, né? Tem vales de dinossauros. Alguns cristãos não creem em dinossauros, né? Sim. Diz que foi uma... Não, existiram sim, gente. Milhares e milhares de ossadas de registros, no registro fóssil de dinossauros. E aí entrou numa contradição, porque a ciência falou assim, não, já foram extintos, existiram, mas foram extintos há 60 milhões de anos atrás. Como é que Deus pode estar falando para Jó? Jó, você vê todo dia, você contempla esse animal aí. Aí outro conflito. Olha só, a ciência está dizendo, tá bom, descobrimos dinossauros, mas eles foram extintos há 60 milhões de anos atrás. E a Bíblia está dizendo que homens conviveram com dinossauros. Jó viu um dinossauro. Olha só que coisa magnífica. Você gostaria de ter visto um dinossauro também, né, Zeca? Muito. Meu filho adora, né? O Nicolas, todo garoto adora os dinossauros, né? Contemplar um dinossauro seria fantástico. Dado após dado, espectro após espectro, descoberta após descoberta. Recentemente, a primeira que fez essa descoberta foi Mary Schwarzer, nos Estados Unidos, uma paleontóloga. Foram transportar um osso de T-Rex, cortaram esse osso, Zeca. O osso ainda cheirava mal, tinha tecido mole, células sanguíneas. Hoje já cortaram o osso de dinossauro por todos os cantos desse planeta. Encontramos 14 diferentes tipos de biomoléculas. Encontramos proteínas, DNA que se degrada rapidamente. Apesar dos naturalistas ainda ficarem tentando justificar que proteína e DNA permaneceriam intactos por 60 milhões de anos, o que é uma estupidez, gente, é uma estupidez, né? Não tem outro adjetivo para achar que proteína e aminoácido e DNA se preservariam em um osso por 60 milhões de anos. Eles tentam justificar, mas é mais claro do que o claramente de Romanos, né? Sim. Os dinossauros foram extintos há poucos anos atrás, milhares, não milhões. Olha só uma outra grande verdade científica da Bíblia. Ela antecipou a existência dos dinossauros que o homem não conhecia, porque Deus descreve um dinossauro, provavelmente o bimote, o mais próximo é o braquiossauro, aquele dinossauro imenso, magnífico. Ele diz assim, é a obra-prima da minha criação entre os animais. E é realmente um bicho magnífico, imenso, forte, né? Toda a sua estrutura óssea. E a Bíblia dizendo que Jó contemplou um dinossauro. Aí eu falo assim, olha, o pessoal fala, o Marcos anda falando por aí que os homens conviveram com um dinossauro. Olha só que herege que ele é. Gente, herege não. As verdades científicas mais recentes nos mostram, né, Zeca, que os dinossauros foram extintos há poucos anos atrás. Sim. E a ciência descobriu isso, uma grande verdade científica desse livro aqui. Digno de toda a confiança, gente. Quando a ciência contradizer, né, se
opuser à verdade que está anunciada aqui, o que é que você deve fazer? É por uma fé cega ficar com a Bíblia? Não, não fique por uma fé cega. Por uma experiência repetida e continuada ao longo dos séculos. Toda vez que houve um conflito entre a ciência de homens e a ciência da Bíblia sempre venceu e continuará vencendo. Inclusive, acho que dá até para a gente falar um pouquinho disso, professor, que você acabou de citar, a própria arqueologia, né, bíblica, ela responde a todas essas indagações que a Bíblia apresenta, que a ciência não acredita. Localização de lugares, pessoas e tudo mais, a ciência não consegue derrubar, né? Olha, Zeca, eu tenho uma listinha aqui, né, que eu concentrei na química, na física, na cosmologia, que são as áreas que eu tenho mais conhecimento. Mas se você trouxesse o Rodrigo Silva aqui, né? Sim, sim. Ele ficaria quantas horas falando sobre verdades na arqueologia da Bíblia? Locais que a Bíblia descrevia e que a ciência não tinha conhecido. E aí o cientista lá falava assim, olha, a arqueologia da Bíblia está errada, porque esse lugar nunca existiu, esse rei nunca existiu, esse fato histórico que a Bíblia está relatando, isso nunca existiu. Ciência arqueológica, não é? Arqueologia, história, dado após dado, não é? Dia após dia, o que acontece? A arqueologia bíblica é perfeita. Tudo que a Bíblia descreve em termos de arqueologia, de história, perfeita. Então não é só na química, não é só na física, não é só na biologia, não é só na cosmologia, na arqueologia, no sanitarismo, né? A gente lava as mãos hoje, não lava, Zeca? Sim. Quem é que mandava lavar as mãos? A Bíblia. Sabia que no começo do século XX, final do século XIX, os médicos mexiam com cadáveres, faziam uma autópsia e iam tratar os seus doentes. Muitos e muitos doentes morriam. Se eles tivessem lido a Bíblia, eles saberiam disso, né? Que a Bíblia fala, tocou em morto, gente, você está imundo, tome banho, né? Sim. Com água corrente, inclusive. Sim. A Bíblia antecipando uma falha da medicina. Gente, não pode fazer isso. Isolamento, né? O isolamento de contaminados que a gente vê hoje na pandemia. Se você está contaminado, se isole. A Bíblia falava sobre isso. Não pode casar primo com primo e tudo mais. Em Levíticos, quando a degradação genética já se torna importante, o que Levíticos fala? Não casa mais irmão com irmão. A Bíblia... a circuncisão, a Bíblia manda fazer no 8º dia. Aí ninguém entendia, né? Poxa vida, por que a Bíblia está falando no 8º dia? Que mistério é esse? O que nós descobrimos hoje? Que há uma proteína no sistema de coagulação do sangue, a protombina, que tem o seu... Olha, quando o neném nasce, há uma diminuição no nível e tem um máximo no 8º dia. Fantástico, não é? Sim. Gente, a Bíblia está repleta, afogada, atolada de grandes verdades científicas. Esse é um livro que tem autoridade. E não só em pontos específicos, mas principalmente, né, como a gente tem falado, em Gênesis 1, 2 e 3. A Bíblia descreve perfeitamente como o universo foi feito, como a vida foi feita em 6 dias, literais, tarde e manhã, primeiro, segundo, terceiro dia. E por que não, é? Se todas essas verdades estão sendo confirmadas, a gente não crê na Bíblia toda. É assim que a gente deveria fazer. Sim, sem dúvida, faz todo sentido quando a gente para pensar nesses aspectos. E aí, professor Marcos, eu quero que o amigo comente agora um outro detalhe que os críticos usam bastante para falar que a Bíblia não traz essas informações científicas. Vou dar um exemplo só. Na passagem de Josué, quando ele fala que o sol parou, né? Tem lá na descrição do texto. Aí todo mundo olha e fala, tá vendo? Não é um livro científico, porque a gente já sabe que não é assim que funciona. Eu queria que o amigo explicasse para a gente. Olha, Zeca, essa é uma acusação totalmente equivocada. Primeiro que a gente sabe hoje pela física que tudo depende do referencial, correto? Correto. O que está movimentando? Como é que a gente sabe quem é que está movimentando ao redor do outro? Não tem um referencial absoluto no universo. Não tem esse referencial absoluto. E a Bíblia, óbvio, usa o referencial terrestre, de um observador terrestre.
Então, olha, primeiro ponto para a Bíblia aí, né? A perspectiva do relato bíblico é do observador terrestre. E para o observador terrestre, o Sol parou, né? Aí o pessoal vai falar assim, nossa, Marcos, mas se o Sol parou, a gravidade faria com que todo o universo entrasse em colapso. Gente, aí Jesus vem, se faz homem, não é? Carne e osso, e anda sobre as águas. Por que Jesus andou sobre as águas? A Bíblia fala, perguntaram para Jesus, por que vocês fazem esses milagres? Ele fala, para que vocês creiam. Sim. Aí Jesus anda sobre as águas. Eu falo que ele é um exibido e um exagerado, né, Zeca? Ele precisava andar sobre as águas num dia, ele pegou um dia calmo, não, uma tempestade. Por que ele quis andar sobre as águas? Porque ele falou assim, olha, eu criei a gravidade, gente, e a gravidade me obedece. Se eu falar gravidade está anulado o seu poder, está anulado o seu poder, eu ando sobre as águas. E aí, quando Deus falou assim, ó, Sol, pare, o que aconteceu, gente? O Sol parou. Se Deus chegar e falar assim, Sol, dê uma piruleta qualquer no céu, ele dará. É a autoridade de Deus que naquele momento parou o Sol. A gente não sabe exatamente se ele parou, o que ele fez, né? Para o referencial terrestre, o Sol ficou parado lá no céu. Sim. E ele fez... que mecanismo que ele usou para fazer isso? O poder que ele tem não foi a gravidade, porque a gravidade, ele cancelou a gravidade. Sim. Jesus, quando está andando no meio da multidão, a mulher que vertia sangue, ele toca. Tá. E o que ele diz, Zeca? Alguém me tocou. E senti que... Saiu o poder de mim. Senti que de mim saiu o poder. Que poder é esse, Zeca? É um poder que só ele tem. Ele domina forças, ele domina processos e mecanismos que nós não conhecemos, que não estão presentes nesse universo. É só o poder da sua palavra encadeia forças e processos que nós não conhecemos. Então, quando ele falou, senti que de mim saiu o poder, foi uma força que imediatamente curou aquela mulher. Então, quando Deus falou assim, o pessoal fala assim, nossa, isso seria muito difícil para o universo. Para Deus, para o universo é facinho. Zeca, ele fala assim, pare, e o universo para. Não é nesse Deus que você crê, Zeca? Sim. É o Deus que eu creio, acho que todos que estão nos ouvindo, sim, é nesse Deus que você crê também, não é? É um Deus que fala e pelo poder da sua palavra as coisas acontecem. Sim, inclusive a própria narrativa bíblica fala que nunca existiu um dia, nem voltará a existir como aquele, né? Conta da parada do Sol, o tempo que durou aquele dia, né? Já traz essa informação também, é muito interessante. Professor, a gente conversava um pouquinho antes de começar o programa e eu queria que você comentasse sobre essa influência da teologia liberal, principalmente nessa questão mais desse evolucionismo teísta que tem crescido bastante. Explica para a gente o que é esse evolucionismo teísta e como que a teologia liberal abraçou essa ideia e vai divulgando aí pelo mundo. Zeca, as minhas palestras são sobre química, física, cosmologia, às vezes me aventuro, né? E nunca pensei um dia em fazer uma palestra ou estar aqui com você hoje falando sobre as verdades científicas da Bíblia. Eu sempre vou mais pelo lado da ciência, não misturo muito com teologia. Não porque eu não gostaria, mas porque eu sou teólogo, né? Aprendi muito de teologia, mas não sou teólogo. Mas um dia eu estava escutando um podcast e alguém falou assim, olha, porque a Bíblia não tem verdade científica, gente. Fala que tem uma explosão atômica aqui, não tem não. A gente não encontra. Aqui tem história, tem teologia, tem fé. Ele falou assim, ele falou que tinha fé, mas não tinha verdade científica. Eu quase caí da cadeira, né, Zeca? Eu falei, o que é isso, rapaz? Eu milito na ciência há muito tempo, eu sou químico, eu conheço um pouco de biologia, de física, de cosmologia. Aí esse livro está abarrotado de evidências. Mas por que ele falou isso? É óbvio, a gente entende isso do ponto de vista filosófico e teológico. Querem tirar a autoridade científica da Bíblia e querem transferir essa autoridade para a ciência naturalista. Querem transferir essa autoridade para Darwin. É Darwin que explicou como a vida surgiu. Querem transferir essa autoridade para a física. Foi a física através do Big Bang. E querem desqualificar o Gênesis 1, 2 e 3 como um relato histórico, fidedigno, digno de toda confiança.
Quando você desqualifica o relato histórico de Gênesis, você corrompe 11 doutrinas básicas do cristianismo. Ao corromper essas doutrinas, o que acontece? Você dá margem a outras interpretações e outras doutrinas, o liberalismo. E o liberalismo entra nas nossas igrejas. E aí tudo é relativo, não é? A verdade não é a mais absoluta. Sim. A gente tem que se render a Darwin, é o darwinismo. Aí o evolucionismo teísta passa a ser a nossa grande cosmovisão. Olha, Deus não participou do processo, ele só deu a partida. Os processos naturais foram criando todas as coisas, o universo e a vida. Quando tinha 10 mil humanos lá, os semi-humanos, né, Homo sapiens, Deus escolheu um casal, soprou nele o fôlego da vida, é a única coisa que Deus fez. E a partir desse momento ele adquiriu, então, o imago Dei. Gente, é um compromisso que corrompe a nossa fé. Corrompe aquela boa e velha fé que eu aprendi com os meus pastores desde pequenininho. Sim. Corrompe aquela mensagem que eu aprendi com a minha professorinha na IBD. E a gente não pode deixar isso acontecer, né, Zeca? Olha, eu já falei isso, vou repetir. Professorinha minha da IBD, eu não lembro mais seu nome, mas, irmão, o que você me ensinou, hoje eu aprendi pela ciência que é verdade absoluta. Fomos feitos prontos por Deus de extrema poder e sabedoria. Esse livro, Gênesis 1, 2 e 3, do começo, meio ao fim, é verdadeiro, é literal. A gente tem que reconhecer que um Deus todo-poderoso fez o universo, fez a vida, os fez prontos em 6 dias e há pouco tempo atrás. Eu sou criacionista da pior espécie, né, Zeca? Porque ser criacionista já é complicado. E eu sou criacionista de terra e universo jovem, o herege dos hereges dos hereges. Né? O Adalto Sim. também, junto comigo. Nós abraça essa causa. Né? Abraçamos essa causa. Por que eu sou um criacionista de terra e universo jovem? Porque a ciência me fala que a terra e o universo são jovens. E a minha Bíblia também revela isso. A boa ciência com a boa fé, a boa interpretação da palavra caminhando juntos. Sim, tem até uma teoria dentro da teologia que é aquela do gap, né? Do versículo 1 de Gênesis 1:1, do 1:2, né? Que entre um e outro existem ali milhões de anos separando aquele período ali. Há vários gaps, né? Olha, tem outra verdade científica, vocês podem assistir minha palestra lá, eu detalho mais na consciência cristã, que é o seguinte, olha, os patriarcas viviam 900 anos, a Bíblia diz isso, né, em média. Aí, se fosse uma historinha que alguém estava contando, ele não ia colocar 900 anos, porque a gente olha 900 anos e fala, nossa, é impossível, né? Aí, depois dos patriarcas, depois de Noé, o que acontece, Zeca? A longevidade começa a cair. E cai ali para 100 e poucos anos e tudo mais. E a Bíblia é incrível, né? Na cronologia bíblica, ela fala assim, e Noé viveu tantos anos, e Lameque viveu tantos anos, e Matusalém viveu tantos anos. A gente fica perguntando, por que a Bíblia perderia esse tempo com tanta coisa importante para falar e fica dando quantos anos os patriarcas viveram, todo mundo viveu? É incrível, Zeca, porque nós fomos verificar isso, e o que acontece? No início, nós éramos geneticamente puros. Então, a genética favorecia uma longevidade muito grande. Depois de Noé, os seus filhos tiveram que repovoar a terra. E eles não eram mais geneticamente puros. E houve ali um gargalo genético. E esse gargalo genético teve suas consequências. É a mesma coisa de casar primo com primo. Caiu a longevidade. E esse decaimento, fomos calcular, Zeca, o decaimento é exponencial. E, estatisticamente, você vai analisar esse decaimento, ele é 95% exponencial. A gente faz testes estatísticos, a gente vê que aquilo lá é um decaimento absolutamente dentro do que você esperaria para um decaimento que decorreria de um gargalo genético. Então, por que a Bíblia colocou as idades ali? A longevidade. Para mostrar que a sua cronologia é perfeita. Se você põe gaps essa cronologia, essa estatística vai para o espaço. Então, parece que até a cronologia bíblica, aqueles cálculos que faziam, né, que dava 6 mil anos e tudo mais, está sendo referendado pela boa ciência.
pela biologia moderna, porque fizeram experimentos com animais em ilhas, assim, isolados. Esse decaimento exponencial por gargalo genético é o mesmo relatado pela Bíblia. Incrível. Professora, é uma questão que é muito intrigante quando você diz da criação da terra pronta, né? Porque a gente fica com a impressão, muitas vezes a pessoa lendo fica com a impressão que Deus criou Adão um bebezinho e que depois ele foi crescendo, ou os próprios animais ali, né? Como é que a gente deve entender esse processo da criação quando a gente fala dessa perspectiva dessa terra pronta? Zeca, a gente deve ler a palavra e deixar que ela fale. Então, ele diz que ele criou, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, ela não estava estruturada ainda. Aí Deus fala o seguinte: haja então separação entre a parte, as águas e a parte seca. E aí ele vai estruturando o seu planeta. É assim que a gente tem que entender como ele fez, como está relatado na Bíblia. E é incrível também, né? Mais uma outra grande verdade científica da Bíblia. Quando Gênesis fala que Deus está moldando essa terra que não tinha forma e agora ele está dando forma a essa terra, ele diz que a parte que tinha água era uma só, um único mar e um único continente. A parte seca, ele não diz várias. Mas quando a gente vai olhar no planeta Terra hoje, tem 5 continentes. Aí um cientista poderia dizer, tá vendo? A Terra está errada. Ele disse uma parte seca só, tem 5. Mas o que nós descobrimos hoje, Zeca? Que existia um único continente no passado, a Pangeia, né? Como Sim. muitos conhecem. E que por deriva continental, movimentação das placas tectônicas, uma descoberta recente, a gente vê claramente que esse grande continente ele se partiu e se separou. Mas quanto tempo faz que isso aconteceu? A gente vê que eles se encaixam ainda perfeitamente. Então parece que um grande acidente, um grande evento, uma grande catástrofe nesse planeta causou essa separação. E essa separação é relativamente recente. O dilúvio bíblico. Sim. O dilúvio bíblico. Então nós temos N evidências. A formação do planeta Terra, a formação do universo, como descritas na Bíblia, corroboradas por grandes descobertas científicas, como, por exemplo, a movimentação dos continentes, né? A deriva continental, placas tectônicas. Sim, inclusive tem alguns estudiosos bíblicos que falam que se, por exemplo, o apóstolo Paulo tivesse acesso a todo esse conhecimento que a gente tem hoje, ele com certeza escreveria outras questões relacionadas a isso, tamanho o avanço que a gente teve nessa questão de resultados científicos, práticos, comprovados. Nosso conhecimento hoje é muito maior e eu também sou dessa opinião, professor, que isso não deve nos afastar, mas deve nos colocar de joelho diante desse Deus grandioso e maravilhoso. Zeca, a Bíblia fala que a fé não é um suicídio intelectual, Sim. não é? A fé é o firme fundamento firme. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Isso. A razão da vossa esperança. Aí Deus fala, né? Fazei prova de mim, fazei prova do meu livro, da Bíblia, da minha palavra. E o que a gente tem feito através da ciência é exatamente isso. Mostrado que a gente não crê em ET, fada madrinha, chupa-cabra, né? E tal, outras coisas. A gente tem uma fé racional. Sim. Totalmente baseada e fundamentada na razão, na ciência. A ciência testifica Deus, ela tem Deus como seu autor e consumador. E pelos achados científicos, nós podemos satisfazer a nossa mente e fazer com que essa fé atinja, através de uma mente racional, o nosso coração. Sim, é fundamental isso. Esse termo fé racional faz o olho brilhar, assim, né? Que a gente não precisa apagar nada disso, muito pelo contrário, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente vai se aproximar desse Deus grandioso. Deixa eu colocar aqui, professor, antes da gente encerrar, o nosso tempo passa muito rápido por aqui, né? Alguns comentários que a gente pegou lá no nosso perfil do Instagram, respondendo a nossa enquete. Eu quero começar com a resposta da Paty.
pode colocar aí na tela para a gente, ela fala o seguinte, né, respondendo a pergunta. Não, a Bíblia não pode ser considerada um livro científico, pois a intenção da Bíblia é mostrar o plano redentor de Deus para a humanidade. Volta aqui para mim. Professor, vai bem naquilo que o irmão explicou no começo, né? Não é o objetivo principal, mas falar que não tem é demais, né? Olha, está certo o comentário, realmente esse é o grande objetivo da Bíblia. Mas, fazei prova de mim, a fé é um firme fundamento. Então parece que o autor da Bíblia é único, não é, Zeca? Sim. Quis também colocar no seu texto algumas formas de você confirmar que ele é verdadeiro, que ele é digno de confiança. E através da Bíblia a gente vê várias declarações científicas. A Bíblia fala assim, olha, tá vendo? O Sol é o luminar maior e a Lua é o menor. Por que ele pôs isso? Para a gente ir lá verificar e depois medir e ver que o Sol é bem maior do que... Ele diz assim, olha, Deus faz um desafio, incontáveis são as estrelas. Aí o cientista vai lá e mede e conta. Mas ele fala assim, não, incontáveis. O meu exército celestial é incontável. E ele faz um desafio, né? Nos Salmos, nós temos um desafio ali. Ele fala assim, ó, vê se consegue contar as estrelas. E hoje a gente sabe, né, que são 2 trilhões de galáxias, aproximadamente 100 bilhões de estrelas em cada uma dessas galáxias. Aproximadamente 2 trilhões com aproximadamente 100 bilhões de estrelas em cada uma. E aproximadamente vezes aproximadamente dá o quê? Não sabemos. A gente não sabe. Então, assim, a intenção maior é Deus se revelar ao homem, seu plano de redenção, inclusive. Mas ele colocou ali várias verdades científicas para que a gente fosse tirar a prova. Sim. Fazer a prova, e essa prova mostrar que esse livro é realmente digno de toda a confiança, no que se pode verificar e no que se não pode verificar. Inclusive, o próximo comentário vai nessa linha, professor, é o comentário do No Senhor, eu imagino que seja ali o título do perfil dele, né? Ele fala que sim, a Bíblia pode ser considerada um livro científico, pois ela contém fatos históricos e científicos, muitos a ciência nem explica. Tem muita coisa lá que a ciência não conseguiu chegar, professor? Sim, olha, como eu disse, né, muitas descobertas científicas foram feitas depois que a Bíblia já tinha declarado. Não é? Incontáveis são as estrelas, né? Em Jó também, Deus fala assim, olha, a constelação de Órion, né, as Pleiades, né, que são as 3 Marias, ele fala assim para Jó, consegue segurar essas aqui juntas? Consegue separar essa outra constelação? A gente foi descobrir depois de muito tempo, né, que a constelação que tá junta, que Deus fala que está junta, eu já nem lembro mais, aqui na minha colinha tinha, né? A que está junta está fortemente ligada por gravidade. E as que ele diz assim, consegue juntar? Elas estão se dissipando porque a gravidade não é suficiente. Então, é uma grande descoberta científica que corrobora uma verdade científica que a Bíblia já declarou. E várias outras verdades científicas que a Bíblia fala que a ciência até hoje nem sabe exatamente como decifrar. É incrível, um livro totalmente... Acertou também, né, quem fez esse comentário. Ela tem verdades, ela não é um livro científico, mas contém grandes verdades científicas. Sem dúvida. Inclusive, antes da gente encerrar, coloca o resultado parcial aí da nossa enquete, que é bem emblemático, ainda que o professor tenha dito que o sim e o não ambos estão certos, né? Vamos lá. A Bíblia pode ser classificada como um livro científico? 45% respondendo que sim, pode. 55% dizendo que não pode. Eu acho que sobre aquele aspecto que o professor levantou, faz muito sentido, né? Ela não é o objetivo principal, mas ela contém muita informação. Então a resposta certa é essa, né, gente? Ela não é um livro de ciência. Ela não pretende ensinar ciência, mas parece que alguém quis colocar ali muita ciência. Para que a gente pudesse verificar com a nossa ciência, com o nosso conhecimento, homens feitos à imagem e semelhança de Deus, pudesse investigar o universo, investigar a vida e falar,
Uau, olha aqui, que verdade científica fantástica, antecipada pela Bíblia, para que a gente pudesse crer, né? Quando Tomé duvida, né? Jesus chega assim, né? E fala assim, ô seu herege, descrente. É assim que Jesus trata Tomé? Não, ele fala aqui, olha, tá aqui, Tomé, eu sei, eu te fiz, você é minha imagem e semelhança. Eu sei que você é um ser que precisa de evidências. Você não tem uma fé irracional. Você crê porque você entende que deve crer. E ele falou, toca, não foi? Sim. Ele falou, toca. Então, é mais ou menos assim o que a Bíblia tem. Tá falando assim, ó, tá aqui, ó, toca. Sim. Toca nas minhas verdades científicas e creia em toda a palavra como literal, como de Gênesis a Apocalipse. Não tira uma vírgula, não tira um ponto de exclamação, não tira uma letrinha sequer. Fique com a Bíblia sempre, porque ela sempre venceu os embates. Amém. O Adalto Lourenço, inclusive, tem uma explicação da questão da Trindade, como ela se revela, como Deus deixa pistas, né? Em vários atos da criação ele fala da água, eu acho muito bacana, né? Do H2O, né? Mostra ali os três, né? A necessidade de três, né? Nesses itens, é muito legal. Numa entrevista que ele deu aqui no Vejam Só, ele explicou direitinho, vale muito a pena você conferir. Professor Marcos, obrigado, viu? Infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu quero agradecer ao amigo pelo carinho, na certeza de que outras oportunidades vão aparecer para a gente poder conversar mais. Zeca, ficou aquele gostinho de que gostaria de ter falado mais, né? Porque é um assunto inesgotável. Olha, quando Deus fala, olha, e vi que era muito bom, era perfeito, e agora não está muito bom, por causa da segunda lei da termodinâmica, né, da entropia. São verdades e mais verdades. Gente, estude, assista a minha palestra, assista as palestras do Adalto Lourenço. Foi um bate-papo aqui preliminar, a gente poderia ficar por horas e horas e horas comentando as inesgotáveis verdades científicas da palavra de Deus. Sim, para a gente encerrar, professor, você tem um programa também na TV, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, falando sobre o tema, sobre ciência e fé? O pastor Arival, aquele maluco, beleza? Quando eu cheguei lá, né, agora eu vim para São Paulo e estou frequentando a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ele falou assim, né, professor, faz um programa aí, Fé e Ciência. Então, toda quarta-feira, 20 horas, na IPP-TV, você tem o programa Fé e Ciência, que nós discutimos essa boa relação entre fé e ciência, a boa interpretação da palavra e a boa interpretação dos resultados científicos sempre andaram juntas. Sim. Então, se você quiser assistir, também ficam gravados no YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Trouxemos só feras, viu? Só gente que não conhece nada, né? O reverendo Ageu Magalhães, Adalto Lourenço, Rogério Aventura, falando sobre o DNA mitocondrial. O Marcos Davi agora falou sobre Darwin na sala de aula, como a gente ensina tantas coisas equivocadas na sala de aula. Sim, muito bacana a gente ter essas informações. Olha, professor, obrigado novamente. Obrigado a você que nos assistiu, que deu o carinho da sua audiência. Espero ter colaborado aí, como o professor Marcos falou, para colocar uma sementinha no seu coração para você avançar na pesquisa e no estudo desses temas também, tá bom? Um forte abraço, aproveite o seu final de semana e até segunda-feira com mais uma edição do programa Vejam Só.